Caneta. Olá, crianças, tudo bem? Faz tempo, né? Eu vejo os alunos arrancando um pouquinho o cabelo, né? Na verdade, muito. Os alunos, sobretudo quem vai prestar Enem e outros concursos, tá um pouco nervoso. A galera tá um pouco nervosa por aí. Eu achei interessante falar de uma ferramenta da nossa mente que nós usamos pouco, mal, mas que é essencial para tudo que nós precisamos fazer, para tudo que nós precisamos executar, que é essencial para estudarmos e termos um bom desempenho, que é a memória. Nós não entendemos muito bem como funciona a memória, a verdade é essa, porque nós temos pouca educação voltada para explicar o mundo como ele é. Mas, no primeiro momento, é legal entender que nós temos dois tipos de memória: a memória explícita e a memória implícita. A memória implícita é aquela que você usa para realizar atividades, digamos assim, no piloto automático. Porque você já aprendeu a fazer aquilo de forma tão repetida, você já repetiu tantas vezes aquele padrão de ativação no seu cérebro, que você não precisa mais ficar ligado conscientemente para fazer. Você usa tanto a memória implícita que ela é quase imperceptível. Você anda com a memória implícita porque você não precisa reaprender como é que dá cada passo ou lembrar como é que dá um passo atrás do outro. Você usa a memória implícita para falar porque você não precisa lembrar como é que é falar a sua língua. Você usa a memória implícita para tudo aquilo que está, como eu falei, no piloto automático. É por isso que normalmente quem começa a dirigir tem essa dificuldade, mas quando o saber fica tão utilizado, dia após dia, ele se torna um saber que vai para essa gavetinha da memória implícita. Por outro lado, a memória explícita é justamente aquilo que a gente faz de forma consciente, porque a gente não conhece totalmente o caminho que nós estamos trilhando. Um exemplo disso é um filme novo que você vai ver, uma série que você está acompanhando, e você vai prestar atenção, então você vai aprender coisas novas. Uma matéria nova que você vai ler, um livro novo que você está lendo, você está conhecendo novas coisas ali. E, como eu falei, dirigir um carro. Quem nunca dirigiu tem que ficar pensando como é que passa a marcha, quando passa a marcha, qual é a diferença entre entrar na sua mão e subir a calçada. Eu não tirei carteira por isso. A nossa memória explícita, ela serve para tudo isso que a gente não internalizou. A gente ainda não é tão bom naquilo, não usou aquela memória tantas vezes a ponto dela ficar marcada. Uma coisa que explicaria bem isso, como o que seria a memória, talvez faça você entender bem memória implícita e memória explícita. Vamos supor que você tem um gramado. Você vai ter que passar por aquele caminho gramado. Se você passar por esse caminho várias e várias e várias vezes, você vai acabar fazendo um caminho de terra. E não é incomum, sobretudo se você mora numa cidade que tem menos cimento, menos pavimentação. Você vê, esse tipo de caminho de terra é super normal. Aí é que tá. Nossa mente funciona assim. A sua memória, ela se torna implícita à medida que você internaliza as coisas. E como é que você internaliza as coisas? Andando várias vezes o mesmo caminho. Se você estuda várias vezes a mesma matéria, estuda várias e várias e várias e várias vezes, e veja, isso não é decorar, isso é aprender. Se você estuda e entende de fato, você percorre aquele caminho várias vezes, você faz o caminho. Ou seja, você faz o padrão de ativação. Você forma uma memória e joga ela para o campo da memória implícita. Tanto que tem algumas matérias, disciplinas, enfim, seja o que for, coisas que você, com certeza, domina sem problema nenhum. É quase automático. Normalmente quem lê muito, ou quem fala uma segunda ou até terceira língua, ou quem faz cálculos, já domina isso de tal forma que não precisa ficar pensando no que vai falar. Isso aí é porque a pessoa já usou aquilo tanto e tantas vezes, já percorreu tanto aquele caminho, que ela formou uma memória implícita. A mesma coisa acontece com lutadores e pessoas que praticam esporte de forma geral. Por exemplo, uma pessoa que nada, eu já nadei muitos anos na minha vida, a gente não pensa depois de um tempo qual braçada vai ser dada depois da outra, se eu vou ter que dar uma braçada aqui, outra ali, bater a perna. Não é assim que funciona. Depois que você aprende a nadar, aquilo já está internalizado, porque você já repetiu aquele ato várias vezes. O mesmo serve para lutadores, e como eu falei, todos os praticantes da maior parte dos esportes, pelo menos que eu lembro. Ele já tem atitudes que parecem consolidadas na mente dele. Isso é a memória implícita. Quando você está aprendendo alguma coisa, ou você ainda não tem total familiaridade com aquilo que você aprendeu, você usa a sua memória explícita. Ou seja, aquela na qual você precisa prestar atenção no que você está fazendo para conseguir fazer direito e conseguir lembrar depois. Demora um tempo para transformar qualquer memória de memória explícita para implícita. E algumas coisas vão ser memórias explícitas para sempre e não tem nada de errado nisso. Para você que está estudando, talvez a ideia de memória explícita pareça uma coisa ruim agora. Não é. Nós sempre teremos memórias explícitas e implícitas. Ou seja,
A gente sempre vai trabalhar um pouquinho mais com a parte consciente e com a parte não exatamente consciente, o piloto automático do cérebro. Não dá para jogar tudo no piloto automático, porque nós estamos vivos, nós somos seres humanos, pensantes. Contudo, a prática realmente, se não leva à perfeição, leva a uma memória daquelas. A memória é basicamente efeito da repetição contínua e constante de qualquer ato. Se você quer ter bom sucesso, se você quer ter êxito nas provas, avaliações ou qualquer atividade que você faz, até mesmo naquelas que envolvem o que a gente chama de memória muscular, que nem sei se é um termo exatamente acurado. Até nisso, se você repetir, você consegue. Em resumo, se você quer bons desempenhos, repita tudo que você faz. A sua missão como estudante é jogar o que você precisa aprender da memória explícita para implícita. E você só vai conseguir mediante repetição. É por isso que estudar requer disciplina e continuidade. E não é fácil. Até a próxima!